E aí, moçada, tudo bem com vocês? Então, essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula, nós falamos sobre as bactérias. Só para reforçar, livro 1 de Ciências, capítulo 2, ok? E agora nós vamos falar sobre as cianobactérias e as árqueas. Bom, cianobactérias, elas estão no mesmo reino das bactérias, que é o reino bacteria. Por quê? Porque apresentam características comuns. São seres unicelulares procariontes. Uma diferença básica aí é porque as cianobactérias são exclusivamente autotróficas, ou seja, elas produzem seu próprio alimento. Mas calma aí, não vai achando que elas fazem miojo não, tá bom? É porque, na verdade, elas não precisam se alimentar de outro ser. Bacana? Aí nós temos uma diferença básica, porque as bactérias, além de serem autotróficas, também são heterotróficas. Nós vimos aí que algumas são parasitárias, causam doenças e tudo mais. Bom, falando das cianobactérias, as cianobactérias antigamente elas estavam num grupo à parte. Elas eram conhecidas como algas azuis. O próprio nome é um desmembrar das características, porque ciano quer dizer azul, tá bom? Então lembrava aí as algas azuis. Porém, com os estudos foram se avançando, análises microscópicas, características, percebeu-se que elas eram mais próximas das bactérias do que das algas. E assim, então, colocou elas num grupo chamado cianobactérias. Tá bom? O que é importante nós sabermos sobre as cianobactérias? É importante entender que elas vão ser o quê? Seres autotróficos. Tá? Então, é uma característica importante porque diferencia ela das bactérias. São autotróficas, ok? Elas vão produzir o próprio alimento. Elas têm um fator ambiental muito importante. Por quê? Com essa característica, elas vão desempenhar esse fator ambiental porque elas vão ser grandes produtoras de oxigênio. Então, o fato das cianobactérias serem autotróficas, elas vão produzir oxigênio. São fotossintetizantes. E isso quer dizer que elas vão consumir gás carbônico, água, luz solar e vão produzir assim oxigênio. Existe aí uma linha de estudo que acredita que a maior produção de oxigênio esteja com elas. Tá? Tem divergências? Tem. Né? Uma outra linha de estudo já acha que a maior produção estaria na floresta amazônica. Então não é o nosso objetivo na aula dizer quem está certo, quem está errado. O nosso objetivo é entender que as cianobactérias elas são autoprodutoras de oxigênio e isso tem um fator ambiental muito importante para o contexto dos seres vivos. Tá bom? As cianobactérias, além de serem então aí seres, né, que são unicelulares, são procariontes e autotróficos, elas vão ter uma característica que a sua reprodução ela ocorre de forma assexuada. Então elas possuem uma reprodução assexuada. O que isso quer dizer? Vamos recordar? É aquela que não ocorre troca de gametas. Então o que acontece? Uma cianobactéria ela vai simplesmente multiplicar suas estruturas, separar ali em dois seres e começa a formar uma nova colônia. Tá bom? É comum encontrá-la, né, nas regiões aquáticas, como elas são de ambientes marinhos, de água doce, como lagos, lagoas e por aí vai, e elas estarem sempre em grande concentração, em grande aglomerado, porque a reprodução assexuada faz com que elas multipliquem e fiquem próximas ali entre elas, gerando ali as colônias e o aglomerado dessas cianobactérias, tá bom? Então, relembrando aqui, o que é importante saber, cianobactérias são seres unicelulares e procariontes, o que coloca no mesmo reino aí das bactérias. Elas vão ter uma exclusividade de serem autotróficas, porque é algo próprio delas. As bactérias podem ser tanto autotrófico como heterotrófico, e as cianobactérias não, são autotróficas, ok? Elas têm uma importância ambiental, porque são altas produtoras de oxigênio, o que é importante para a comunidade de seres do planeta. Tá? E a reprodução assexuada, devido à simplicidade de serem seres unicelulares, facilita, então, essa forma, né, de vivência entre eles, formando as colônias das cianobactérias. Lembrando que isso que nós estamos falando representa quem? As cianobactérias, antigamente conhecida como algas azuis. Tá bom? Agora, um outro grupo que nós vamos falar também é o grupo conhecido como árqueas, tá bom? Nós estamos escrevendo aqui no nosso contexto do português mesmo, árqueas, porque você pode achar também escrita, né? Lá, em alguns livros vão aparecer com CH, árcheas, mas a pronúncia correta que nós utilizamos é essa, das árqueas, tá bom?
Entenda o seguinte, antigamente a gente falava de um único reino chamado de reino Monera, que agrupava seres unicelulares procariontes. Ponto. Era assim. Com o avanço dos estudos, percebeu-se que esse reino seria desmembrado em 2 grupos. O grupo que seria a bacteria, agrupando as bactérias e as cianobactérias, e um outro grupo que iria agrupar as árqueas. A terminologia árquea quer dizer antigo. Então, a origem etimológica dessa palavra quer dizer o quê? Antigo. Mas por que esse nome? Esses seres aqui unicelulares, eles têm uma característica importantíssima deles, que nós falamos que eles são seres extremófilos. O que quer dizer isso? Vamos pegar a palavra e vamos desmembrar a palavra para entender. Não é aula de português, mas você está entendendo aqui. Filo quer dizer amigo, próximo, aceitável. Extremo, coisas diferentes, que não é do contexto comum. Então, eles seriam aqueles que gostam de locais extremos. O que seria isso? Falar que eles são extremófilos quer dizer que são seres que vivem em ambientes extremos. Um ambiente de baixa oxigenação, um ambiente de temperaturas elevadas ou baixa temperatura excessiva. Então, pelo fato desses seres viverem em ambientes de características rigorosas, acredita-se que fossem ali os primeiros seres a habitarem o planeta Terra. E são teorias aí que vão, né, sendo discutidas e ainda não é nada assim, é isso, é aquilo. São teorias que surgem aí, tá bom? E aí, por isso, acreditam que fossem os seres mais antigos, chamados então de árqueas. Existe divergência para isso, tá bom? Então, esses seres caracterizados pelo fato de serem extremófilos, eles vão ter essa característica para diferenciar as bactérias das cianobactérias. Por quê? Porque eles também vão ser seres o quê? Unicelulares. E vão ser seres também o quê? Procariontes. Só para poder lembrar. Então, quer dizer que eles têm apenas uma célula. E quer dizer também que eles não têm uma membrana que envolve o núcleo, por isso são chamados de procariontes. Então, essas 2 características finais aqui, elas são semelhantes às cianobactérias e às bactérias que nós falamos na aula anterior. Porém, elas têm uma característica diferente, que eles são extremófilos, vivem em ambientes extremos. É comum encontrar árqueas em ambientes vulcânicos, em ambientes de águas termais, ambientes muito frios, tá? De baixa oxigenação, são aí ambientes onde encontra esses seres, por isso chamado de extremófilos. Aqui nós temos algumas imagens, né, demonstrando o tipo de bactérias corrigindo, né? Aqui nós temos imagens que vão demonstrar tipos ali de árqueas, antigamente chamadas de bactérias no reino Monera, porém foi desmembrado, surgindo agora o grupo da árqueas, que seriam seres de ambientes extremos, ok? Então, pessoal, nós falamos aqui nessa aula das cianobactérias e da árqueas, fechando assim a nossa primeira parte sobre os seres de vida simples. Falamos das bactérias na primeira aula, segunda aula sobre árquea e cianobactérias, e aí nas próximas aulas vamos falar de mais alguns grupos aí. Um grande abraço, fica ligado aí, porque logo, logo vamos estar trabalhando aí interação entre atividades. Fica aí nosso abraço, até mais.